Especialista ao vivo. A gente está aqui no estúdio agora com a Carliane Queiroz, que é contadora, assessora contábil, vai tirar mais informações da gente, aliás, mais dúvidas, né? Acabar com as dúvidas da gente em relação à declaração do imposto de renda de pessoa física 2025, que já está no prazo aí para a declaração, já começou, então o pessoal não pode perder tempo. E ela está aqui hoje para esclarecer para a gente os erros mais comuns, né? Muita gente aí tem que declarar, mas infelizmente acaba esquecendo ou errando alguma coisa e cair na malha fina não é nada agradável, né, Carliane? Bom dia. Bom dia, justamente. Eu acredito que hoje o principal erro comum que acontece muito é que muitas pessoas elas ainda não têm o conhecimento de que tem ou não que declarar o imposto de renda. Às vezes a pessoa acha que não precisa declarar porque ganha pouco e tudo mais. Só que quando ela vai ver o seu CPF já está suspenso, porque quando você não envia a declaração, você fica com omissão. E essa omissão gera uma suspensão no seu CPF. Então esse é o principal e o mais grave erro. E essa suspensão do CPF impede essa pessoa de fazer várias coisas, né? Então é importante prestar atenção se pode ou não declarar, que tipo de critérios, né, que as pessoas devem prestar mais atenção, se devem declarar ou não para poder seguir com esse processo. Sim, aí quando as pessoas têm o CPF suspenso, aí é que elas vão atrás de saber a questão do envio. E quando o envio em atraso, tem a questão já da multa por atraso, e isso já fica como um agravante para ela, porque ela já vai ter que desembolsar o valor da multa. E depois disso, a pessoa, quando ela declara, ela ainda corre o risco, como você falou, de cair em malha fina. Como é que funciona? O que seria a malha fina? A malha fina é quando a Receita Federal ela faz lá a sua análise, bate as informações que você enviou na declaração com as informações que ela tem sobre você, porque a Receita Federal já tem essas informações. Então, ela só quer que você esteja ali comprovando todas as informações que ela já possui. E quando dá alguma divergência, vai automaticamente para essa malha fina, que é onde eles vão lá e te questionam. E esse rendimento aqui que você não colocou, que é um erro muito grave, você tem que ter muito cuidado quando você for enviar na declaração seus rendimentos, que é o que você recebe, seja de pensão alimentícia, seja de trabalho assalariado, seja recebimento como autônomo, seja recebimento de aluguéis. Isso tudo você tem que declarar lá na aba de rendimentos. E quando você não declara, o risco é enorme de você cair nessa malha fina. Inclusive, a gente tem uma lista aqui dos principais motivos de retenção na malha fiscal em 2024, um dado aí da Receita Federal. O principal motivo, Carliane, são as deduções, né, que corresponderam aí a 57,4% das retenções, ou seja, mais da metade das retenções foi por conta das deduções. O que seriam essas questões ligadas às deduções do imposto de renda? Bom, as deduções é quando você utiliza de notas fiscais ou recibos, seja de despesas com médicos, seja odontológicos, seja também de instrução, ou seja, colégio, faculdade, cursos que você pode ou não fazer. E essas despesas você coloca lá no imposto de renda para deduzir o valor que você tem a pagar ou então para aumentar o valor a você se restituir. Então, é muito importante, por quê? Porque é uma coisa boa para você ter essas despesas. Você coloca lá a comprovação. Mas tem despesas que você tem que ter a nota fiscal para comprovar. Porque quando você emite a nota fiscal, acaba que a Receita Federal já tem acesso a essas informações. Vamos supor que em 2024 você teve um médico, mas esse médico não emitiu a nota fiscal para você. Aí você vai lá e coloca as informações do médico ou então da clínica informando que você pagou esse valor, mas ele não emitiu a nota. Então, o risco de você cair em malha fina é muito grande e a Receita Federal pede a comprovação. Ou seja, você vai ter que abrir um processo, anexar os comprovantes que você fez esse pagamento ou então ir até a clínica e solicitar uma nota fiscal. E no caso seria recibo porque eles não conseguem emitir uma nota retroativa. Mas lembrando que recibos médicos não serão válidos mais para 2025, somente até 2024. Olha, inclusive um ponto interessante em relação a recibos médicos, né, que o governo federal também lançou uma plataforma digital, né, que é o Receita Saúde, que é disponível em um aplicativo da própria Receita, acontece de forma facultativa, né, desde o do ano passado, abril do ano passado.
E, segundo aqui informações, ele promete reduzir inconsistências nas declarações do imposto de renda. É uma ferramenta a mais, então, aí para o consumidor, né? Para o contribuinte. Justamente. É por isso que os recibos manuais, eles não serão mais aceitos a partir de 2025. Só vai ser aceitos emitidos diretamente pelo Receita Saúde, que é onde a Receita Federal vai ter mesmo ali o controle de todos os médicos que estão passando recibo para esses clientes. Então, isso só vai valer através do Receita Saúde. Perfeito. Olha, Carliane, o segundo motivo aqui da nossa lista, da Receita Federal, são as omissões de rendimento que corresponderam aí no ano passado a 27%, cerca de um pouco mais de um quarto dos rendimentos que foram retidos, né? Que tipo de omissões, né? Que tipo de rendimentos e omissões acontecem para que essas pessoas caiam aí na malha fina? Sim, é como a gente havia comentado. As pessoas, às vezes, elas acham que não precisam colocar ali um valor que ela recebeu, por exemplo, de aluguel. Eu tenho um imóvel lá que eu coloco para alugar e aí é por imobiliária ou não. Mas aí a pessoa vai e não coloca lá como rendimento durante o ano esse aluguel. Mas ele tem que entrar no rendimento. Tem que entrar também pensão alimentícia, que você recebe de algum ex-parceiro, pai dos seus filhos. Tem que entrar a sua aposentadoria. Tem que entrar os seus rendimentos autônomos. Então, acaba que com a Receita Federal, ela já tem essas informações. Inclusive, já foi muito comentada a questão da conferência dos PIX. Então, é uma coisa que a Receita Federal já tinha acesso, que ela já tem acesso aos valores que você recebe na sua conta. Então, ela está ali vendo, ela tem as informações já e você só tem que comprovar. E muitas vezes as pessoas, elas esquecem, ou até mesmo não colocam por achar que não precisam, mas aí quando você vai ver, já está lá em malha fina, a Receita Federal informando que você recebeu esse valor. Perfeito. O terceiro ponto seriam as diferenças no imposto retido na fonte, né? 9% das declarações caíram na malha fina por esse motivo. Sim. O imposto retido na fonte, ele funciona como? Todos os meses, quando você é um trabalhador, seja CLT ou seja autônomo, você tem lá a questão do desconto do imposto de renda lá no seu salário. Então, se você pegar o seu contra-cheque e atingiu lá o limite do imposto de renda, vai estar lá descontado esse valor. Em 2024, nós tivemos assim, um marco histórico, né, que foi uma atualização na tabela do imposto de renda, o que não acontecia há muito tempo. Em 2024, foi feito o aumento do teto para a pessoa começar a ter esse desconto de imposto de renda, para acompanhar também o aumento do salário mínimo. E muitas vezes a pessoa, com essas diferenças que vão ocorrendo, acaba que ela teve um desconto de imposto de renda um mês ou somente 2 meses dentro do salário e ela não tem um conhecimento que ela precisa declarar porque ela recebeu pouco. Mas mesmo assim, ela precisa declarar. Qual a orientação nesse caso? É procurar um especialista e saber, olha, eu preciso declarar? É sempre bom perguntar? Sim. O mais importante é você pelo menos consultar, buscar um contador, um especialista, uma pessoa que entenda, para você estar ali questionando ele se você precisa ou não, se você tem essa obrigatoriedade ou não. E às vezes até quando você não tem a obrigatoriedade, é bom você estar declarando para você ter uma comprovação de renda. Perfeito. O quarto motivo aqui da nossa lista são as deduções de incentivo, né? Muitos contribuintes aí geram uma guia para participar de fundos estaduais ou municipais. Isso também acaba interferindo? Sim, hoje em dia você consegue fazer doações direto na declaração do imposto de renda. Como é que funciona? Quando você quer fazer uma doação, vamos supor, para o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, lá dentro do imposto de renda ele tem a própria aba de doação. Você coloca lá para onde você quer doar, coloca se é para o estado, se é para o município. E com essa doação, ela vai descontar do valor do imposto de renda que você tem a pagar. E isso você gera diretamente dentro do sistema, na hora de enviar a declaração. E quando você gera, muitas vezes pode ter erro, porque você pode botar um valor maior ou menor, que você não tem o conhecimento de como é que funciona. E acaba caindo em malha também, se você não pagar essa guia. Olha aí, é muito importante então prestar muita atenção, não só na hora do pagamento
da declaração, mas também dessas contribuições, né? Isso, dessas doações. Essas doações, perfeito. O nosso próximo, quinto motivo seria os rendimentos recebidos acumuladamente, né? Que a gente tem essas diferenças aí entre as informações declaradas e as fornecidas pelo pagamento. Foi baixo em relação às outras, mas ainda assim, né? 1%, 1,6%, mas ainda assim é um ponto importante para não deixar passar. Sim, e inclusive vem crescendo um pouco por conta da questão dos investimentos. Quando você aplica em bolsa ou você faz investimentos, seja CDB, seja mesmo ali na sua poupança, sempre tem aqueles rendimentos, seja pouco, seja muito, mas a partir do momento que você está investindo, está aplicando em bolsa, você tem que estar declarando esses rendimentos que você recebe. Inclusive, todos os anos, o próprio banco onde você investe, ele lhe passa um informe de rendimentos, informando com detalhes quanto foi o seu rendimento, informando com detalhes onde você vai colocar essa informação dentro da declaração, colocando lá o CNPJ que você deve colocar. Então, quando você faz esses tipos de investimento, muita gente até questiona a questão do tigrinho, né? Você também tem que estar lá colocando na declaração do imposto de renda o que você está ganhando. Perfeito. E também o último ponto aqui da nossa lista é o imposto de renda pago no ano base. O que seria isso? O imposto de renda que você paga durante o ano é que você tem que estar ali atento quando você parcela, porque a declaração você pode parcelar em até 8 vezes, desde que você não fique com uma parcela menor do que R$50. Então, vamos supor que eu tenho ali um imposto do ano de 2023 que eu não paguei. Ficou lá o saldo para me pagar, mas eu não paguei esse imposto. Então, ele está lá em aberto. Quando eu vou declarar 2024, o que a Receita Federal pode fazer? Pode te colocar em malha ou ela pode usar, se você tem algum valor para receber, para compensar o que você deve. Então, a Receita Federal ela já tem esse direito de compensar o que você deve com o que você vai receber. Mas ela sempre está te avisando e te alertando também dentro do próprio sistema. Perfeito. Inclusive, que gera muita dúvida também desses termos, né? Em malha fina a gente viu aqui esse cruzamento de dados, como você mesma falou, mas tem também a restituição, né? Quando é que acontece esse processo de restituição? O que é que tem direito a essa restituição? A restituição é como nós falamos, quando você trabalha que você tem esse desconto de imposto de renda, é como se você estivesse fazendo uma antecipação. Você está pagando o seu imposto de renda antecipado. Quando chega no momento da declaração do imposto de renda, que você tem algumas despesas para colocar, e essas despesas elas vão abatendo lá da base de cálculo do imposto de renda, acaba que o valor que foi descontado de você foi maior do que o valor que você deveria pagar por conta dessas despesas. Então, o que acontece? Fica um saldo para você receber de volta. É um dinheiro que já é seu, ele foi descontado lá do seu salário, mas aí você tem que visualizar se você vai receber todo de volta ou se você vai receber parcial. Então, sempre tem que ter cuidado na hora de colocar as despesas, porque colocando tudo corretamente, pode ser que sobre um saldo muito vantajoso para você receber de volta de imposto de renda. Essa dica é muito valiosa. Inclusive, outro ponto também que era interessante a gente salientar é sobre o pagamento desse imposto devido, que às vezes acaba acontecendo para muita gente, né? Existe alguma dica? É melhor pagar logo à vista? É melhor parcelar? Se parcelar, quantas parcelas? Depende muito também de cada pessoa? Depende muito de cada pessoa. Você pode parcelar em até 8 vezes se você tiver saldo de imposto de renda a pagar. Mas desde que a parcela não fique menor do que R$50. E você tem a opção também de colocar débito em conta, porque muitas vezes você não vai estar ali lembrando todos os meses de fazer esse pagamento. Então, você pode colocar como débito em conta ou você pode também todos os meses tirar o boleto para fazer o pagamento do imposto. E Carliane, a gente vê que existe o prazo dado pela Receita para poder fazer a declaração, existem sanções em relação a multas, né, multas mínimas e até porcentagem do imposto devido. E aí suponhamos que essa pessoa já conseguiu declarar dentro do prazo, tem o imposto aí para pagar, né, mas por algum motivo a gente até chegou a comentar aqui um pouco, né, que se ela esquece de pagar, talvez pode ser retido da próxima restituição. Mas
Ainda assim, existe um juros dentro disso? É importante lembrar dessa quantidade de parcelas? Sim, é sempre importante lembrar que vai atualizando. Quando você parcela, ele já vai atualizando mês a mês. E também, quando você esquece de pagar, você está ali sujeito a ter multa e juros sobre o pagamento, que ele pode ser acrescido 1%, ou a chegar até aí 20% do valor devido. Perfeito. Para encerrar nossa participação, nossa conversa, né? Eu queria que você deixasse aí uma dica, né? O que as pessoas, o que é importante lembrar nesse momento, né? A gente está no meio desse prazo de declaração. O que é legal aí para o contribuinte? Isso. É sempre lembrar que o prazo de envio da declaração é até o dia 30 de maio esse ano e que as pessoas devem buscar sempre o auxílio para pelo menos saber se você deve ou não declarar, se é bom ou não declarar. E sempre ter muito cuidado com o que você vai estar declarando, que você tenha a comprovação do que você está ali colocando para a Receita Federal, porque ela já tem as informações, ela só vai cruzar com o que você está declarando. Perfeito, a gente viu as dicas aí da Carliane Queiroz, que é contadora, assessora contábil, né, deu muita informação para a gente aqui sobre os erros mais comuns na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025. Carliane, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, pelas informações e a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Tenha um bom dia.